Estamos de volta, pessoal. Segundo bloco do programa A Mesa com o Pai aqui no 107,9 da Life FM. E você já sabe, né? Bloco de entrevista. Corre a live lá pelo nosso Facebook. Então vai lá para nossa página Karen, A Mesa com o Pai, para você poder conhecer a nossa convidada de hoje. Mas primeiro quero contar para vocês uma notícia boa, né? Porque a gente sempre trazendo notícias boas. O programa Mesa com o Pai conta agora com o apoio da Mila Modas. Olha, gente, a Cris Trevisan, né, que é a dona da loja, procurou a Lúcia, procurou a gente falando que gostaria de ser um parceiro nosso. E isso me deixou muito feliz, porque eu tenho um carinho muito especial pela Cris, a Sorana, né, que atende lá na loja. Essas meninas da Mila me deram oportunidades muito especiais. Eu brinco que aqui em Adamantina me apareceram oportunidades que eu nunca tive, né? Então, a gente chegando aí, né? Na época eu tava chegando aos 40 anos de idade e tive a oportunidade de ir para uma passarela. Aquela coisa de sonho de mocinha, né? De desfilar na passarela. Pois é, com quase 40 anos, a Cris me deu essa oportunidade e assim, foi muito bacana. Ela trabalha com tamanhos especiais, né? Tamanhos plus size, mas também, viu, gente? Tem roupa para magrinha. E por conta dela trabalhar com esses tamanhos, ela tem um carinho muito grande por esse segmento plus size. E ela fez um desfile. E foi maravilhoso. Aliás, fez mais de um. Participei de vários. Depois acabei fazendo fotos da coleção para ela, com as novidades da coleção, né? No ano anterior eu tava fazendo as fotos com ela. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pelas meninas lá da Mila. Fico muito feliz delas terem gostado do nosso programa, porque ela realmente disse: olha, eu amei essa proposta desse programa e eu quero estar junto com vocês. Então, Cris, muito obrigada. Sorana, muito obrigada. Olha, pessoal, a loja é linda. É lá na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, no 571, bem no centro, tá? Telefone da loja 3521-2385. Então, como eu disse, tanto para as meninas assim, as mulheres grandes, as grandes mulheres, tem espaço lá na Mila, e as miudinhas também, viu? Ela sempre traz coisas inovadoras, uma coleção muito linda. Então, obrigada, Cris, obrigada, Sora, um beijão para vocês, tá? Bom, e eu já estou com a nossa convidada de hoje aqui. Ela é uma mulher muito especial, porque quando eu divulguei o post no WhatsApp falando da entrevista, comecei a receber o retorno da turma dizendo: ai, ela é uma bênção, eu conheço ela. Então já tem assim aquela turma que já endossou a presença dela aqui com a gente, viu? Ela é mãe, é casada, é enfermeira. E por isso, né, uma pessoa muito apaixonada por cuidar do próximo, né, pelo zelo com as vidas. E é uma pessoa apaixonada por Jesus e pelas muitas maravilhas que ele fez na vida dela. Que inclusive quando a gente estava conversando antes, né, para preparar a entrevista, ela falou: eu tenho muita coisa para contar em muitas áreas. Então é aquela pessoa que tem experiências reais com Jesus, né? E eu tô aqui hoje à mesa com o pai e com a Lúcia Dall'Antônia Lima. Seja bem-vinda, Lúcia. É uma alegria receber você. Fico muito feliz que deu certo, que você atendeu o nosso convite. E a casa é sua, viu? Fica à vontade, não precisa ficar nervosa. Como eu sempre digo pro pessoal, é a sua história. Você conta aquilo que te deixa feliz compartilhar, tá? Então, muito bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Life. Muito obrigada, é um prazer para mim poder vir. Fiquei muito feliz com o convite, porque muita gente não conhece a história, só conhece a profissional, às vezes não conhece o lado pessoal da gente, a transformação que Deus fez na vida da gente. Verdade. Apesar de a gente já ser separado nessa área profissional, eu acredito que todo profissional da área da saúde é separado, né? Mas eu acho tão grande isso que vocês fazem de divulgar,
né, o trabalho de Deus na vida das pessoas. Muito obrigada pelo convite. Que bacana, ficamos felizes. E aí, então, assim, agora o tempo é seu, você vai contando, fala pro pessoal, assim, a princípio, pra turma poder entender certinho. Quem é a Lúcia, né? Onde nasceu, se a sua família era de muitos irmãos, família grande, como é que foi, assim, essa infância, essa adolescência? Conta um pouquinho pra gente. Então, a Lúcia é uma filha, a única filha mulher de um casal. Eu tenho muito orgulho dos meus pais, né? Meu pai é militar, aposentado. Minha mãe dona de casa. Mas eu venho de uma história linda deles, né? Eles eram da área agrícola, se conheceram na área agrícola, ela numa posição social e ele em outra, né? Até porque ele era neto de fazendeiro e ela era quem tocava, né? A área agrícola para as pessoas, tipo como se fossem contratados, né? Uhum. E eu venho de uma união deles, né? De uma mulher guerreira, de um homem extremamente sincero e honesto. Eu sempre falo que eu gostaria de ter um marido como minha mãe tem, né? e ser um pouquinho do que a minha mãe é. Eu sou a única filha, tenho 2 irmãos, são gêmeos, né? Na mesma idade. Eu tinha 1 aninho quando eles nasceram. E é um orgulho para mim ser filha de quem eu sou, de ter a família que Deus me deu, que eu aprendi a conhecer depois, porque na época eu não tinha esse contato com Deus ainda. Mas eu contando a história deles, eu consigo ver um pouquinho de mim, o porquê que eu sou quem eu sou, pela forma como eles me criaram, né? Que bênção. Eu vivo em Adamantina desde quando nasci. Fui criada aqui por eles, vim da fazenda com 9 anos, passei a estudar na cidade, aí como uma criança comum. E um pouquinho mais atrasada porque eu era mais velha, né? Uhum. Então, não aceitaram o estudo da fazenda, a gente teve que começar do zero. E fui formada na escola Teru, que é culto próximo daqui. Uhum. 1º grau, 2º grau aqui no Eudécio Luiz Vicente. E tive a oportunidade de estar na área de trabalho muito cedo. Eu entrei na área de trabalho com 12 anos, 13 anos de idade. Fui polícia mirim. Olha que trabalhei legal. nas lojas de Libra. E depois acabei indo para Santa Casa e lá fiquei por muitos anos. Olha Tive só. meu primeiro casamento, que não deu certo, mas foi um casamento que hoje nós somos amigos, né? E depois de um segundo relacionamento eu tive meu filho, né? E dentro da área técnica de enfermagem eu fiquei durante alguns anos. E sendo da área técnica de enfermagem eu me graduei. E quando eu graduei em 2001, me formei em 2001, eu ganhei um filho junto com a formatura, né? Porque as coisas de Deus não se explicam, né? Talvez fosse para que eu ficasse mais próximo da cidade, não deixasse a cidade tão, né, bruscamente. Porque todos que se formam vão embora e não tem campo pra gente aqui. Tive proposta para ficar, mas a gente quer conhecer outros áreas, outros lugares e desenvolver aquilo que a gente aprendeu, né? Passar para quem realmente necessita. Eu tô fora de Adamantina desde 2002. Minha mãe sempre ficou com o meu filho. Eu sempre vinha, né? Todo mês vê-lo. Ele já veio morar comigo com 6 para 7 anos. E hoje ele continua com ela. É comigo e com ela, né? Uhum. Mas a gente vai embora trabalhar e a enfermagem, a profissão, a mulher que Deus separou para viver isso, é renúncia e abdicar de muita coisa para viver a profissão que a gente vive. Essa é a profissional e a mulher, né? Que teve que deixar a vida pessoal para ser pai e mãe, né? Então a gente tinha que ir, porque precisava ser pra gente o subsídio, mas também pro filho. Sim. Que a gente gerou e colocou no mundo pra gente subsidiar. Que idade tem ele hoje? 17, acabei de deixar ele no trabalho. Olha só, trabalhando. 17 anos, é um garoto muito, muito especial pra mim, porque só ele, né? Ficou só ele, agora não dá pra ter filho mais. Agora os 50 já tá chegando aí, né? Nem parece, viu, gente? Vocês escutaram o que ela falou? Tá chegando 50, olha de novo pra ela, então. Nem parece. Eu acho que essa arte aí de ficar bonita tá rodeando as enfermeiras. A Ellen veio aqui, é bonita também, né? Tá. É de um ano incrível, Ellen. Tá rodeando a mulherada. Realmente, a Ellen, preciso mandar um beijo pra ela. Semana passada, ai que mensagem gostosa, que WhatsApp bacana, aqueles que você fala assim, ufa,
vamos pra frente que a gente tem que ir pra frente, né? Muito bacana mesmo. Beijão, viu, Ellen? E é assim, né, gente? Conheci a Lúcia por causa dela, então vamos lá, Lúcia. Que gostoso, né? Cresceu numa cidade tranquila, pequena, aquela oportunidade de ter na infância coisa que as nossas crianças não têm hoje, né? Esse brincar, né? Estar com os coleguinhas, porque antes a gente tinha tudo isso, né? E hoje as nossas crianças, infelizmente, não têm mais, né? Até outro dia, minha filha falou assim: me perguntaram, mãe, se lá na nossa rua tem bastante criança. Eu falei: o que você respondeu? Ela falou assim: se tem, eles estão bem guardados, porque eu não vi. Não vejo. Então, não, né, a gente não vê mais a criançada na rua. Mas aí foi trabalhar e tudo, e você me falou, tem experiências profissionais, tem experiências pessoais com Jesus. Então vai contando um pouquinho pra gente, quando que foi esse momento que você se encontrou com Deus? Como que foi isso? Então, porque assim, como eu vim de uma criação muito dura, minha mãe foi uma pessoa muito dura, o que me fez ser quem eu sou, talvez foi necessário. Eu sempre falo assim, que hoje sendo mãe, a gente vê que foi necessário, é necessário. E a criação que os pais da gente na época forneciam é a melhor. É verdade. A de hoje, ela é bem deficiente. A formação que a minha mãe me deu era para a profissão que eu escolhi. Porque eu escolhi desde muito novinha e desde muito criança eu sempre dizia que eu ia ser quem é a profissional que eu sou, né? Só não esperava chegar até onde eu cheguei. Imaginava que trabalhar num hospital ficaria ali o resto da minha vida, aposentaria ali, viveria como muitas amigas minhas viveram. Mas eu saí de Adamantina e fui buscar outras coisas, talvez por encarar desafios, né? Eu gosto muito de obstáculos e desafios, eu gosto de ser desafiada. Então, eu como profissional vivia já dentro do hospital algumas coisas sobrenaturais. Mas na época eu não entendia, né? Não tinha o conhecimento de Deus que eu tenho hoje. Porque quando eu fui para Jesus, eu não fui buscá-lo na dor. Chegou um momento que ele me chamou. E eu dizia, mas eu, né? Porque eu fui criada em frente a uma igreja evangélica, onde cantavam hinos da harpa, corinhos. Eu fui criada, eu era adolescente quando eu morei em frente à igreja por muitos anos. E muitas vezes eu me incomodei com o barulho, e muitas vezes eu dizia que Deus não era surdo, né? Uhum. E talvez Deus dizia lá de cima, eis que um dia você vai entender, né? O que eles já estão entendendo e você ainda não. Uhum. Que é um tempo para todas as coisas, né? Jamais eu iria entender. Mas ele já me usava dentro da área profissional, muitas vezes sem meu entendimento, mas muitas vezes eu me peguei a ver próximo a mim, coisas acontecerem que não eram, né? Não eram naturais de acontecer. Uhum. Então, dentro da área nossa profissional, a qual a Ellen faz parte, eu faço parte, a gente vive, eu vivo mais porque eu sou mais da área hospitalar, a Ellen mais da área pública. Uhum. Não que ela não viva, mas eu vivi mais porque eu era de terapia intensiva. E terapia intensiva é aquele contato muito direto numa fase do paciente muito crítica. Uhum. E eu vivi algo sobrenatural com Deus já, mas sem entender. Quando eu conheci Jesus, quando eu aceitei como o único suficiente Salvador na minha vida, ele me levou para outros lugares, onde ele dizia que eu iria plantar as plantas dos meus pés. Mas eu nunca imaginei que fosse ser onde foi. Só poderia vir dele, porque a gente não consegue enxergar as coisas. Somente as coisas de Deus é inexplicáveis mesmo, né? E quando ele me levou, que eu vivi, que eu passei a ver que ele tem poder de fazer aquilo que a gente não consegue nem entender às vezes. E foi viver, foi conhecer a área da oncologia, porque é uma área que os profissionais hoje até querem, mas na época que eu vivi, não. Eu não vou trabalhar com pacientes que são portadores de uma doença que na mente de algumas pessoas ela é incurável, e não é. Ela é curável desde que você aceite o desafio de vencê-la, né? Que esse desafio é só a fé quem faz. Que lindo isso, né? Porque as pessoas têm medo até de pronunciar, né? Um diagnóstico de câncer e tudo. E é um estigma muito forte. Eu lembro que antigamente as pessoas falavam assim: o fulano tá com a doença ruim. Não falava o nome, né? Eu lembro da minha avó falando isso. Poderia falar. Tá com a doença ruim.
E hoje, até quando o testemunho da Emily mesmo, sábado passado, a Emily falou assim, olha, a médica chegou para mim e falou assim, o que você tem é grave, mas é totalmente curável, né? Então, quer dizer, já existe um novo olhar das pessoas, eu acho que pelo número mesmo de testemunhos, né? Sim. Porque a gente vê que Deus está trabalhando muito, né, a respeito disso. Quando você conhece esse Deus, você sabe que você tem resposta. Mas se você não tiver esse contato íntimo, assim, no seu interior de aceitá-lo, eu sei quem pode fazer um milagre na minha vida. Existe, né? Um olhar diferente pro tratamento, aí você não vai ver nada. Então a gente, como profissional de quimio e radioterapia, de contato direto com os pacientes, tive o privilégio de Deus de me colocar num lugar onde eu aprendi muito. Eu nem sou merecedora. Eu acho que tem gente com muito mais conhecimento científico, técnico do que eu. Mas eu tive o privilégio de estar no Círico por quase 2 anos. E depois tive o privilégio de trabalhar no Hemocentro, que na época eu entrei tinha 126 anos em São Paulo. Olha isso. Então, assim, e viver no mais alto nível, desde o diagnóstico ao prognóstico, né, da doença, e do nível mais alto social ao mais intermediário e mais baixo. Porque o dinheiro não compra o tratamento. Ele pode te dar uma qualidade de tratamento, né? Mas ele não compra. E é algo sobrenatural de fé. É você entender que você vai posicionar um paciente ou que você vai irradiar um paciente e que você tem que levar para ele algo que ele desconhece, de uma forma que você não interfira no seu lado profissional. Porque pode ter uma visão diferente, né, empresarial. Mas é muito gostoso quando você aborda e Deus fala para ela. Ou tipo assim, diga que eu tenho o remédio que ela precisa. Eu vivi isso. E eu vi tomografia com diagnóstico de um jeito. E depois de ter aceitado esse Deus, a tomografia tinha uma imagem de diagnóstico diferente. Eu vivi isso. É muito importante dizer para as pessoas que a fé é o caminho que muitos não conseguem enxergar, mas que num tratamento muito difícil, que é o tratamento do câncer, eu vivi isso como profissional diante dos pacientes que estavam sob a minha responsabilidade. Alguns médicos não entendiam e às vezes olhava e perguntava, boquinha, eu falei, não, a mão é minha, a boca é minha, mas o poder é daquele que a gente não consegue ver, mas está aqui. Né? E isso é muito gratificante para um profissional ter vivido isso. Quando eu falo, né, eu me emociono de falar porque é muito gratificante. E sem contar que você entra para a história dessa pessoa, né? Entra. Eu tenho certeza que as pessoas que passaram por essa experiência de ouvir de você, olha, tudo bem, nós estamos colocando aqui, tá fazendo uma infusão de uma medicação, mas o Senhor tem mais para você. Essa pessoa, ela vai lembrar sempre da história dela vinculada a você, né? Aquela às vezes perguntar, fala para esse seu Deus aí, o paciente falava para mim, fala para esse seu Deus aí. Falei, meu Deus, e o seu também, né? Que eu tô precisando dele. Ele falou assim, ele tá do teu lado, só você não tá vendo, né? É você se abrir para que ele achegue, né? Então tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue, mas tem aquele sensível que consegue e vence os desafios e obstáculos e acabam testemunhando, como muitos saem testemunhando, não só em igreja, que eu falo que isso não pode ficar dentro só dos templos, né? Sim. Tem que sair na rua falando, Jesus me curou. É isso aí. Aonde o médico não, né, dizia que o prognóstico era muito ruim, que eu não tinha cura, né? Mas isso é da fé de cada um. É verdade. E isso é muito bacana que você falou, né? Não deve ficar recluso aí esse testemunho só no núcleo cristão, né? Porque a gente vê que Jesus, ele não empenhou a vida dele em ficar dentro do templo, né? Então, onde ele fazia tudo acontecer de fato, era nas casas e na rua, né? Jesus estava fazendo o reino chegar em cada lar, né? E ali, assim, publicamente. Então, é um engano nosso, né? Que a gente
são as tradições humanas que acabam dando essa ideia de que tudo acontece dentro de um templo. Sim. Né? Não é isso. O templo somos nós. Tudo acontece dentro de nós. Nosso templo, Nosso né? templo. Nosso eu, né? E é uma sensação tão gostosa, ela é tão límpida, né? Ela é tão maravilhosa que não tem palavras que conseguem mensurar o valor de sentir esse Deus dentro de nós. Do poder dele de transformar a gente no melhor que a gente acha que a gente não pode ser, mas a gente pode ser, entendeu? Dentro da oncologia, a gente pode ser, mesmo que os cabelos vão cair, você entendeu? E que o seu corpo não vai ser mais o mesmo, mas amanhã não será do mesmo jeito. E você não pode levar tudo para esse lado, sabe? Lado da vaidade, né? Você não pode levar tudo para esse lado. Eis que existe um eu dentro de mim, que é muito mais bonito do que esse que está do lado de fora. É verdade. Né? Que é essa sensação desse contato com Deus, que é você gostar de você mesmo, mesmo que você não consiga se enxergar tão belo. Você entendeu? E depois você contar, caiu tudo o meu cabelo, manchou toda a minha pele, caiu toda a minha unha quebrou por causa de um tratamento, mas eu venci o câncer. Deus me permitiu estar aqui para contar para vocês. Há uma permissão de Deus para todas as coisas. Mas basta você encarar o desafio. Com Deus é sempre assim. Desafio. As coisas não são, assim, a graça de Deus é gratuita, né? Mas o exercício da fé não é. Não é. Né? Porque Jesus pagou um preço. Sim. Né? Então, porque ele pagou esse preço, o nosso exercício de fé também exige bastante coisa de nós. Como você falou, até pela profissão, renúncia, abdicar das coisas. E o exercício da nossa fé também, né? A sociedade na época não entendia, né? Meu filho ficar com a minha mãe, por eu ser mãe e pai dele, e eu saí para trabalhar. Mas a minha profissão tem um juramento de renúncia. Eu abdiquei de viver o papel de mãe para viver o papel de pai, porque eu sabia que foi uma escolha que eu fiz. E toda escolha tem uma consequência. Sim. E ter tido meu filho em setembro de 2001 e formado em dezembro de 2001, para mim era algo assim, eu poderia ter trancado, ter me formado em outro ano. Mas eu consegui, através da força de um Deus que eu ainda não conhecia, que eu passei a conhecer depois, a oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Receber um filho, que é uma bênção, e também terminar minha graduação para subsidiar ele e a mim mesmo. E automaticamente levar com as minhas mãos para o outro aquilo que eu jurei fazer, mas que eu já fazia antes mesmo da graduação. E às vezes ter ficado com meus pais aqui gera um conflito, né? Mas a gente tem que saber que essa profissão, ela é feita de renúncia. Ela é uma profissão da área médica, da área da saúde, é renunciar à sua própria vida pela vida do outro. Muitas vezes você deixa o Natal para passar no hospital porque você tem que estar lá. E você deixa um ano novo. Não, mas isso não é importante para nós. O importante é saber que aquela vida, ela conseguiu sair do estágio que ela estava de doença para hoje estar falando, né? Ó, eu venci. Esse é o nosso maior pagamento. Que bênção. A área profissional é ver alguém que estava no leito de pé falando, eu venci. Esse é o pagamento do profissional. O filho tá bem, tá sendo cuidado, né? É isso aí, as coisas vão... Dói, mas tem alguém me esperando por mim lá. Eu tenho que ir. E você sabe que ele está em boas mãos, né? Porque se a minha mãe foi boa pra mim, será melhor ainda pro meu filho, né? Acredito eu, e ela foi. Muito melhor do que eu. Né? Porque a gente trabalhando não tem a mesma aptidão de fazer aquilo pro filho que as avós fazem por não estar trabalhando fora de casa. É a dedicação do tempo, é um tempo de qualidade, né? É totalmente diferente. Ele teve um amor dos avós de um casal, né? Que eu acho bonito preconizar isso, os filhos serem criados por um casal, que eu não pude, que eu tive que renunciar para fazer um trabalho, tanto para nos subsidiar, como para levar aquilo que é de se levar, que é o cuidado, né? Eu trabalhei muito com gente muito necessitada, fora de Adamantina. Aqui eu trabalhei só na Santa Casa, mas é área hospitalar. Fora eu trabalhei desde a área pública até a área hospitalar novamente. Eu trabalhei com sem terras, né? Entrar em barracos, fazer visita, levar uma palavra, atender um parto natural mesmo, dentro de um veículo, né? Coisas que eu quis viver.
Sim. E aí Deus me deu a oportunidade de eu viver e aprender. A gente aprende todo dia, nessa área você aprende todo dia. É verdade. Até porque a situação de fragilidade, ou a nossa ou a do outro, sempre tem alguma coisa para acrescentar pra gente, né? As nossas adversidades, elas não são em vão, elas são para fazer crescer, né? E aí, conta pra gente qual é assim aquele testemunho que você fala, puxa, isso é realmente algo que eu não posso deixar de compartilhar porque é o que engrandece a Deus na minha história. Sim. Como eu te disse, eu tenho tantos testemunhos depois que eu conheci em 2009, né? E foi um desafio para mim, porque eu sempre dizia, como eu te disse, eu vivi a minha infância de frente a uma igreja e eu tinha na família pessoas, eu tinha recebido dessas pessoas de que Deus ia me chamar e eu ria muito disso, não dava ouvido. A crente sempre fala que Deus tem um chamado. Esses crentes, né? E depois a gente cala, né? Porque chegou o tempo de cumprir a profecia. Hoje eu entendo que aquilo era uma profecia da minha tia. Minha tia disse assim: o Senhor te vê por dentro. O teu coração não cabe dentro do teu peito. Tudo que você tem, você quer dar. E tudo que você sabe, você quer fazer pro outro, mesmo que isso não te gere benefício nenhum. E é verdade, né? E quando o Senhor me chamou, eu não fui na dor. A bebida não desceu e o cigarro não foi. Isso foi um dia, 2. Estar no meio das pessoas que eu estava não estava agradável. E quando eu fui para a igreja, eu entrei e falei, mas o que é que eu vim fazer aqui? E o louvor falou o tempo todo o que é que eu fui fazer lá. Porque foi o louvor que entrou dentro de mim e me fez sair dos pés. Eu fiquei ainda dentro do templo meio que inflada, né? E aí eu falo, meu Deus, eu não acredito que aquilo que a minha tia falou há tantos anos atrás chegou o dia, porque a gente nunca acredita que esse dia vai chegar quando você não o conhece, né? É coisa de história de crente, né? De cristão. E aí aconteceu isso e eu dizia, mas Senhor, por quê? Por quê? Eu não te mereço, nem sou digna de ti. E ele sempre falava, E eu achava que não. E num determinado momento, eu disse pra ele, eu perdi tudo, né? Eu te aceitei e perdi tudo. Meu filho quis morar com um pai que não o criou, né? E foi, porque a lei ouve a criança e acata o que ela deseja, né? Hoje a lei é assim. Meus pais foram contra mim, na época, defenderam um pai que não era presente e eu não conseguia entender, né? E foi assim, foi um rebuliço tão grande de algo que eu passei para ver se eu iria firmar meus pés. Tipo assim, eu te chamei, esse é o preço, você vai pagar? Eu perdi o emprego, o filho e eu fiquei sem nada. Eu fiquei com um carrinho que eu tinha e não tinha nada. Mais nada. Uma pessoa que estava numa posição que desceu em outra posição totalmente diferente. Julgada. Eu lembro que a assistente social no fórum falou que eu não tinha nascido para ser mãe. Eu tinha deixado meu filho com a minha mãe e fui trabalhar. E eu via um juiz dando a guarda para um pai que nem isso não fez, né? Então eu falava, eu tenho que aceitar. E eu aceitei muita coisa que aquela assistente social me falou, porque o Senhor falou, cala. Ouça, mas não responda. Porque o seu negócio não é com ela, é comigo. E eu perguntei se ele era na minha vida, que ele me mostrasse onde é que ele estava, porque eu não estava vendo. Porque aquilo não provinha dele. E ele falou assim, eu vou te mostrar que eu sou na tua vida. E eu vou te dar triplamente mais do que você está pedindo. Eu pedia paz, eu pedi para aquilo sair de mim. Porque era muita coisa para mim de uma vez só. E um dia eu perguntei, é no teu exército que o Senhor me quer? Aí, por que eu? Eu tava muito triste, eu tava muito questionadora, né? Porque a gente não entende, né? O deserto, ele é assim, é uma pedra a ser lapidada. Eis que vou te usar e eu preciso te lapidar. E aí eu disse pra ele, então se o Senhor é comigo mesmo, me mostra onde é que o Senhor tá, que eu não tô te vendo. Eu já não queria aceitar a palavra, eu já não queria
E aí, deitado na cama, dormindo, o Senhor me tirou de mim e me colocou de pé. Eu em pé e vendo eu lá. E ele falava, quer perguntar mais alguma coisa para mim? Quer perguntar mais? E eu queria gritar o meu filho para falar assim, ó, olha eu lá, porque estava nessa época ele estava comigo. Olha eu lá, ele não tinha ido ainda. E aí, olha eu lá, eu não conseguia falar. Eu via eu lá e eu aqui, em pé me vendo, deitada. E nos meus cabelos tinha um fogo, uma bola de fogo, e tinha uma Bíblia aberta. E quando eu me vi naquela situação, logo eu voltei lá e eu sentei na cama. Falei, nossa, eu não vou perguntar mais para ele isso. E quando eu vivi esse sobrenatural com Deus, eu entendi que ele é sobrenatural, que as coisas não são explicáveis, como que eu podia estar vendo aquilo. E eu passei por tudo que eu estava passando, porque ele ia trabalhar na minha vida. E quando chegou as respostas dele, meu filho foi, eu não podia ver, né? Eu fui viver atendendo os pacientes assim na casa aqui em Adamantina. Eu cuidei da Dona Áurea Galvão por muito tempo na cama, né? Uma pessoa renomada na cidade. E depois, quando chegou a bênção de Deus, chegou assim. Usou uma pessoa para falar comigo que bateriam na minha porta pedindo socorro sobre aquilo que eu mais sei fazer, que é a área profissional. E desse dia, o Senhor ia me levar para um lugar que eu jamais imaginaria estar. E foi quando bateram na minha porta um empresário de Adamantina pedindo socorro para mim cuidar de alguém importante da família dele. Na minha porta, conforme Deus usou a pessoa para falar. E eu podia cobrar o que eu quisesse, que ele iria pagar. Eu disse, eu vou cobrar o que é justo, porque é Deus que te mandou aqui. Tanto eu preciso, como você também precisa. E a partir de hoje, a gente vamos nessa luta. A gente vamos para essa luta que o Senhor me colocou diante da tua família para fazer. E foi assim que eu fui para São Paulo. Foi assim que eu fui trabalhar no Sírio. Quando eu entrei no Sírio, o Senhor mostrava, não falei que eu ia te trazer num lugar que você jamais imaginaria. Como que uma menina enfermeira do interior vai trabalhar num lugar daquele que mal fala o português? É um lugar que você tem que ser pelo menos bilíngue. Um lugar que é um nível social totalmente diferente da sua realidade. Não só social, mas também profissional. E você entender lá dentro que você sabe fazer como aquelas pessoas sabem, até mais. E viver lá dentro, aprender o que eu aprendi, ter me colocado na oncologia para mim dizer assim, ó, um corpo não é nada se ele não tiver são. Corpo e alma. E eu vivi um sobrenatural. E deu tudo. Meu marido chegou, conforme ele falou. É um carioca, né? Que eu conheci lá. E tudo foi acontecendo, né? Depois ele falou que a aposentadoria viria e ela já veio. E tudo que foi falado foi cumprido. Porque a palavra do Senhor não é em vão. É isso que eu vim dizer para vocês. Quando uma prova chegar, é pedra sendo lapidada para encarar o que ele tem de melhor e você não jogar fora. É verdade. Quantos anos faz desse encontro seu? Eu conheci Deus em 2009 e 2010 e 11. Em 2010 eu passei pela um ano de prova, que foi o deserto. Uhum. É um deserto mesmo, de você ficar dentro de casa, não querer sair. É o julgo, né? A injustiça. Coisas eram justas e outras eram injustas na situação. Sim. E em 2011 o Senhor me levou para lá. No final de 2010 aconteceu todo esse trânsito para eu ir. Eu fui e eu voltei em 2017. Já com o direito de receber a aposentadoria, a qual eu tinha um processo já em andamento. Olha só. E aí, que planos você tem? Que planos você tem? Porque, ó, super nova desse jeito, já tá saindo aí a sua aposentadoria. Os seus planos são planos de fazer coisas para o Senhor? Ou você quer ainda trabalhar? Como que é? Os meus planos trabalhar, eu acredito que eu não consiga, porque eu tenho uma lesão na mão esquerda. Eu tenho nas duas mãos. Uma mão ficou boa, a outra não. Uhum. Teve uma lesão pós-operatória. Então, mas eu consigo atuar, mas só que hoje a lei é clara, você não pode levar risco se a sua mão é o seu
mecanismo de trabalho. Se eu falar aqui para você que eu não quero atuar, eu vou estar mentindo, porque é o que eu sei fazer de melhor. E eu faço de um jeito que me preenche. Como mulher, como profissional, como ser humano, como mulher de Deus. Eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Que eu amo fazer. Que é cuidar. Eu nunca vi alguém gostar de dar banho em alguém que precisa tomar um banho e não pode tomar banho sozinho. Eu gosto de fazer isso. Isso me satisfaz, entendeu? De deixar alguém satisfeita por um banho. Porque você só dá valor quando você não pode fazer. Você dá valor quando você não tem, né? Falar que eu não quero, eu estaria mentindo. Mas eu sei que é pra obra. A gente faz visita. Eu tenho uma outra parceira que depois eu vou te apresentar, que tem um testemunho lindo. É uma mulher de Deus, é uma autoridade própria. E a gente faz a campo. Eu prefiro a obra a campo, que é aquela visita, sabe, de sentar debaixo de uma árvore, dentro de um casebre, ou qualquer casa, pode ser da melhor, e bater um belo papo de cristão, de saber assim, eis que eu tô aqui para te trazer uma palavra que um dia alguém trouxe para mim, que alguém apresentou para mim. Eu quero apresentar para você. É tão lindo, tem um versículo, né, em Tiago, que fala que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, né? Então, realmente... Às vezes eu até atuo na casa, às vezes eu chego, é uma paciente deficiente, que tem uma dificuldade, e a gente ensina o cuidador a fazer, porque não é força, é jeito, né? Sim. Colocar na cadeira de banho, dar um banho, sem custo nenhum, isso é prazeroso para mim como profissional. Às vezes eu não posso pegar por causa da mão, porque eu posso levar a paciente a risco de queda, mas eu oriento, sabe? Eu oriento como pega, como faz. Eu pretendo continuar fazendo algo na minha área, levando dentro da palavra de Deus isso para quem precisa, né? E para aqueles que querem só uma visita, um bate-papo de Deus, um bate-papo cristão. Vamos tirar o lado ruim, vamos falar do bom. Então, o bom é assim, vamos tomar um café? Vamos, né? Vamos falar de Deus? Que Deus edifica. A gente fica de pé. É isso que a gente precisa estar de pé, porque piores vão ficar as coisas, né? A gente já vê aí que já tem a apresentação de Deus no que está acontecendo. É verdade. O câncer é uma das apresentações de Deus. Na Terra. Cumprimento da palavra, né? Exatamente. Aqui na live, aqui no Facebook, tá o Fabiano e a Meire. O Facebook deles é junto, né? Então é o Fabiano e a Meire. Aí eu não sei se quem tá escrevendo é o Fabiano ou é a Meire. Mas eles estão aqui. Ai, conheço ela, pessoa maravilhosa, bom dia. A Ângela Silva, lá de Botucatu, tá falando muito gratificante ouvir esse testemunho. A Ângela tá com uma pessoa na família que ela tem pedido as nossas orações, né? Que fez uma cirurgia aí para remoção de um tumor cerebral e está em tratamento, né? Então, realmente creio, viu, Ângela, que... É possível aqueles que crê. Isso mesmo, para vocês aí todos da família ficarem firmes aí com a Fátima, tudo que vai dar tudo certo. E tem muita gente assistindo. A Camila Amanda é Botucatu, João Eugênio é aqui em Oswaldo Cruz. A Thaís é de Piraju, beijão, tá? Para as meninas também, pro Fábio. A Vera lá de Avaré, minha amiga da minha igreja lá. Aqui tem a Dalva Soriano assistindo com a gente. A Dalva fez aniversário essa semana que passou, né? Dalva, um beijo para você, viu? Deus te abençoe em tudo. E bastante gente aqui conosco ouvindo as suas maravilhas. Tem mais coisa que você quer contar? Então, a gente sabe que Deus tem todas as coisas melhores e muitas vezes a gente apressa o tempo, né? O tempo não é nosso, o tempo é dele. Hoje meu marido está em São Paulo, né? Quando eu ganhei ele para Jesus, eu disse a ele assim que eu o conheci, mas eu disse que não ficaria com ele porque eu era crente e ele não era crente. Ele disse assim, mas vem cá, você é de berço, né? Eu falei, não sou de berço, não. Aí ele disse assim, mas se Jesus te chamou, te recebeu toda suja, toda imunda, né? Ele não pode me receber também, não? Qual é a diferença? E aí eu fui tocada a dizer assim, eis que ele fala a verdade. E ele era de uma religião muçulmana, onde frequentava a mesquita. Não tinha, era muito longe daquilo que eu buscava para viver comigo.
religião, né? A gente não pode colocar religião prioridade, mas para mim era na época, porque eu tinha vivido um sobrenatural com Deus e eu priorizava esse homem que ele iria trazer para somar na minha vida, né? Porque eu não poderia vir alguém para derrubar, teria que vir para somar. Porque a vida espiritual é muito sensível, você tem que tomar muito cuidado. E aí um muçulmano, falei, não é você. Ele disse, não, mas sou eu. Se esse Deus que te chamou não pode me chamar também, não? E ele aceitou Jesus em 2013, né? Que a gente é membro na igreja do Brás, né? Na Debras, Assembleia de Deus de Madureira lá. E a gente lá, ele recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, passou a frequentar a igreja, também já viveu um sobrenatural com ele, né? Porque precisa viver para entender. Precisa. Apesar do pastor Samuel Ferreira ter uma sabedoria tremenda para passar o evangelho, né? Porque ele é um artista de púlpito, né? Ele acaba transmitindo no seu eu o que ele quer passar fisicamente, faz um teatro, e isso foi o que ajudou bastante ele viver o evangelho, porque os muçulmanos acreditam muito em Velho Testamento, né? E o Novo Testamento para a religião muçulmana é quase que inexistente. E hoje ver meu marido frequentando a igreja, fervoroso, com esse Deus, vivendo algo sobrenatural. Hoje ele está lá, nós estamos longe de corpos, mas não de, né? Espiritualmente a gente está sempre junto. É aquilo que eu falo, que Deus uniu, né? O homem não separa, a gente está vivendo uma dificuldade, mas as coisas de Deus não são fáceis. E esse testemunho de dizer que ele recebeu esse Deus e tem vivido isso, também para mim é um testemunho lindo, porque a conversão do muçulmano é muito difícil, né? E ele ter a oportunidade de viver o sobrenatural com Deus, porque o muçulmano ele é um pouco mais retrógrado, ele volta, não, mas isso na Bíblia ele questiona muito, mas quando Deus toca em você, carne, assim, e você viver isso, que é isso que eu falo, você precisa viver isso para você saber que ele é maravilhoso. Ele me tirou do mundo, eu era terrível. Eu era uma pessoa, eu tinha um comportamento bom na área profissional, mas na área pessoal eu comprava a briga dos outros, eu questionava, e ele me transformou assim. Hoje eu ainda sou muito justa, talvez ele tenha me chamado por isso, por eu gostar das coisas justas. Não é seu, isso não te pertence, essas coisas ele merece, o outro também merece. Eu sempre fui muito assim, a minha personalidade sempre foi muito assim, eu fui criada assim. E conhecer meu marido e ver a conversão dele, para mim é um testemunho lindo, que o chamado dele é um chamado lindo, e eu acredito que Deus tem o melhor para ele, tem para nós, que é uma só carne, e pelo padrasto que ele é pro meu filho, né? Pelo homem que dedica a orientar meu filho no que meu filho faz. Hoje meu filho trabalha com cavalo, né? Você vê, meu marido é analista de sistema, não tem nada a ver, mas eles se entendem bem dentro daquilo que meu marido consegue passar para ele, que às vezes as pessoas não enxergam, né? Que um analista de sistema pode ver um lado intelectual, da forma como você deve agir, e o outro em cima de um animal nunca imaginaria que aquilo daria certo, né? E eu tô vivendo isso, esse contato dele é uma gratidão que eu tenho a Deus por todas as orientações que ele faz pro meu filho, muitas coisas que às vezes eu não consigo fazer. Mas que bacana, né? Assim, as coisas que o Senhor faz mesmo, elas são muito perfeitas, né? A gente vai olhando assim e fala... o seu menino já estava adolescente, né? Pré-adolescente, quando ele entrou na sua vida, né? E ele recebeu ele muito bem. Então... Ele não tem filho, né? Ele é solteiro, ele era solteiro, eu era separado. Ele não tinha filho, até hoje ele já falou, eu também não vou ter, eu ganhei de Deus, ganhou, né? Já ganhei pronto, Fala isso. E esse relacionamento é muito bacana, né? Eu tava falando até pra Emily, porque ela veio contar a história dela, que ela é filha adotiva, mas linda. O pessoal elogiou demais o testemunho dela depois pra mim, foi chegando as mensagens. E assim, eu sou uma pessoa que eu creio na adoção do coração.
né? Porque é aquilo que eu falei para ela, todos nós fomos adotados pelo sangue de Jesus, Sim. né? Como filhos de Deus. A partir do momento que você crê, você recebe a adoção de filho. E eu tenho essa experiência pessoal na minha casa, né? Eu também já tinha o meu filho quando eu conheci o meu marido, né? Lindo. E eles, assim, se adotaram, um adotou o outro. É o que aconteceu comigo. Quando o Lucas era muito pequenininho, né? Então acabou que chama de pai e recentemente a gente conseguiu até judicialmente, né, a adoção parcial. Então tem lá o registro, né, de nascimento do Lucas, tem o nome do Leandro. Então é assim, ficou pleno diante dos homens aquilo que já existia diante de Deus. Sim. Né? Então eu sou uma pessoa assim que acho que pelo fato de ter trabalhado tantas vezes em casa-abrigo, porque eu sou assistente social e muitas vezes eu trabalhei em casa-abrigo, eu sou uma pessoa que eu não consigo ver limites para adoção, nem de idade, nem, sabe assim, não tem nenhum empecilho, porque é uma coisa muito do céu. Sim. Né? Serviço social é do céu, né? Também Se não fosse enfermeira, seria assistente social. Não tem, né? Essas profissõezinhas que puxa a gente pra... Não, é do céu. Não tem como. E a gente também não consegue exercer isso. Depois que você conhece Jesus, você não consegue exercer mais a sua profissão sem mostrar pra pessoa, olha, você tá nessa situação, mas existe um outro caminho, você tem opções. Na consulta de enfermagem no pré-tratamento, porque assim, quando o oncologista indica quimioterapia ou concomitante quimio e rádio junto, ou só a rádio, depende do tipo de tratamento que o médico determina para aquele tipo de diagnóstico ou prognóstico. O prognóstico é que assim, é ruim, né? É a agressividade, que estágio que está. E esse contato direto com a gente, que todo mundo fala, quem é a enfermeira, a tal de Lúcia, né? Aí você vai dar um tchauzinho assim, ó, acho que a senhora esperava uma mulher grandona, num salto alto, não é essa que vai te receber, mas é uma que tem tudo pra te dar, vem cá, né? Me dá um abraço. Esse lado humanizado que eu preconizo como profissional, como ser humano, é abraçar a causa do outro, é saber que a causa é dele, mas aquele que tá em cima, você é um intercessor, que vai intercessor. Você é um intercessor. Essa causa tem que doer em você. Sim. Porque se ela não doer, você não vai saber quanto tá custando pro outro. Custando, exatamente. E abraçar esses pacientes nesse tratamento, que foi algo que Deus me deu, que eu sempre dizia que eu não seria da oncologia. Vou passar por todas as áreas, menos a onco. Não gosto de paciente com câncer. Não é o meu querer. É o querer daquele que me capacitou. Né? E hoje eu sou apaixonada por eles. Quando eu vou em algum hospital fazer alguma visita ou acompanhar alguém em tratamento, eu sempre digo, essa causa não é sua. Essa causa é de Deus para com a sua vida. Porque Deus permite muita coisa na vida das pessoas para elas entenderem que nós não somos nada. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E as pessoas estão se preocupando muito com o meio externo. Muito com essa realidade. Eu quero, eu posso, eu consigo, mas não é interior, é tudo externo, para mostrar para o outro, né? Para viver uma realidade do aparecer, do ser, do ter. E isso precisa ser quebrado, porque isso não agrada a Deus. Tem pessoas que a preocupação não é com a dor que o tratamento vai trazer, imuno, né? Porque acaba com o sistema imunológico. Sim. É com a queda do cabelo. A queda do cabelo que é vai nada. Nascer de novo. A queda do cabelo é nada perante o seu sistema imunológico abatido pelo tratamento, que pode te levar a óbito. É o sistema imunológico que leva você a óbito. É o tratamento que faz seu sistema imunológico abalar e você vira a óbito. É porque o seu sistema imunológico não aguentou. As células boas são atacadas Sim, também pelo tratamento. Então, elas não foram barreiras, porque a sua mente trabalhou de uma forma diferente. A sua mente tem que trabalhar de uma forma, eu consigo, eu posso, mas para mim mesmo, não para o outro. Sim. Eu tenho que me amar. É uma avaliação de prioridades, né? É um choque de realidade que traz uma avaliação de prioridade. Né? Você tem que ser prioridade para você mesmo nesse desafio, nesse obstáculo. E o mundo, nós precisamos orar muito pelo mundo, porque a industrialização e a globalização traz a doença. Sim. Né? Então a doença vem de tudo isso que você vê
que a indústria faz, corante, conservante, né? Toda essa parte, hormônio de alimentação, né? Daquilo que você vai ingerir. As suas células não estão preparadas para receber isso. Acabam sendo atacadas por um meio externo de coisas que elas não sabem interpretar. E é tão interessante isso porque a gente começa a olhar que qualquer profissão hoje, por exemplo, uma nutricionista, Então. né? Se ela é uma pessoa que tem essa visão de que o que Deus fez e o que o homem tem feito, até a parte alimentar, né? Tudo aquilo que Deus fez é saudável. É saudável. E tudo aquilo que anda em embalagem hoje já não é mais, né? Então, eu tive o prazer de conhecer uma nutricionista que ela falava assim, ó, avalia, tá na embalagem? Quanto tempo ele aguentou ficar aí? Não come. Não come. Né? Sim, Ela falou, não come. Você vai comer aquelas coisas assim, que ou perece rapidinho, que embalou só assim, que é o minimamente processado, né? Então ele tem um prazo de validade muito curto. E ela ensinou a gente com esse olhar. Ela falou assim, antes de você se preocupar se isso engorda, se isso emagrece, se preocupa se isso é prejudicial ou não. Dá uma olhada na embalagem. Tem nome esquisito? Você não conseguiu nem ler aquele nome? Não come isso. Desconhece, abandona. Ela falou isso. E isso abandona. É muito bacana. A gente tem visto, assim, quanto mais a ciência se desenvolve, mais possibilidades de você enxergar Deus. Porque né? as coisas de Deus, elas são diferentes, elas não são iguais. Não são, elas são simples, elas não engrandecem. Ela engrandece dentro do seu eu. Mas fora do meio externo de quem não o conhece, ela não vem para poder ser mais, só que ela vem para poder ficar. Então, quando você vê um nutricionista falando, quando você vê um fisioterapeuta trabalhando, porque a gente é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente não trabalha sozinho. Nessa área profissional, a gente não trabalha sozinho. E a gente vê Deus agindo na vida de cada um. Quantos Deus levantou para causa de uma alma? Para um paciente. Para um paciente. Né? Ali está escrito que aquilo ali é de Deus. Quantos ele levantou por causa de você? E as pessoas às vezes não têm essa noção do quanto são especiais para Deus, né? Mas é o inimigo que não quer que as pessoas percebam. A mente ainda tá muito fechada, né? Mas às vezes um bate-papo assim, fala assim, olha o que Deus fez na minha vida. A sua importância para Deus. Quem era eu lá, quem sou eu hoje? Hoje, é verdade. Aí você já sabe que você é importante para Deus. Lúcia, tá muito bacana. Ó, deixa eu olhar a hora, porque eu me perco nesse... Olha lá, 8h15. A gente tem que... Olha, o pessoal tá comentando aqui, ó. A Luísa Gomes, é minha sogra, tá dizendo que seu testemunho é muito lindo. A Vera, lá de Avaré, tá falando que o testemunho é muito edificante. Isso é um alimento que fortifica a nossa alma. Que Deus abençoe muito a essa irmã, ela disse. E o João também tá falando que é um testemunho forte, que você pode até ser pequenininha de tamanho, mas é gigante como ser humano. Glória a Deus. Então, muito bacana aqui o pessoal participando, interagindo com a gente. E você pode fazer suas considerações finais. Se você quiser deixar um versículo, uma palavra pro pessoal que tá nos ouvindo. Se você quiser mandar beijos pro pessoal da família, fica à vontade. Karen, eu queria agradecer de coração por Deus levantar você, né? Amém. E colocar você aqui, né? Esse trabalho tão lindo, né? Que eu não conhecia, que é um privilégio para mim estar aqui e conhecer esse trabalho lindo que a Live tá fazendo. Eu não sabia que tinha, né? Isso é maravilhoso, porque tem que ter um espaço, né? A gente ter sempre diminuído, né? As coisas de Deus são sempre para depois e a gente nunca tem espaço, né? Então, assim, parabéns por você levar a palavra de Deus através das redes sociais, que tem levado tanta coisa ruim, né? Que não edifica, que não engrandece. E dizer para você, para sua equipe, que muito obrigado por vocês terem, assim, me escolhido. A gente eu que nem agradece. sou merecedora ter escolhido a Ellen e as demais que estão por vir, as que já vieram, para falar daquele que pode todas as coisas. E dizer assim, que sempre que vocês precisarem desse exército, conte comigo. Amém. Porque ou para uma palestra, ou pra gente sair junto numa passeata, ou pra gente dizer assim, ele existe, ele é bom e ele é contigo. Porque muitas vezes a gente olha pro lado, direito, pro esquerdo, ou à frente, porque para trás pouco a gente olha, né? E diz assim, ele não é comigo.
Ele é contigo o tempo todo quando você passar a vê-lo como prioridade. Né? A gente tem um louvor que diz: enquanto ele for a sua prioridade, pode vir o que vier. Pode vir um câncer, pode vir uma depressão, mas se ele for a sua prioridade, não prevalecerão nada contra você. Nada. Eu sou uma profissional, mas sou um ser humano que passou por uma prova muito difícil, onde eu fui condenada por muita coisa que eu não fiz. E eu tive que aceitar, porque Deus deu permissão para que eu aceitasse. Para entender o que é que ele tinha que fazer depois. Porque para eu ir para onde eu fui, meu filho não poderia estar comigo. E ele estava morando já há 4 anos comigo. E aonde o Senhor ia me levar para falar de Deus para um homem que estava em cima de um leito e que dizia: fala aí para esse seu Deus. Falei: o meu Deus é o seu Deus que você ainda não conhece. Ele te tira desse leito a hora que você aceitar de coração, não deixar a sua fé cair. É isso que eu digo para todos que estão nos assistindo. Não permita que a sua fé caia. Amém. Que a sua força te dê persistência, mas que a sua fé, só ela te faz vencer. Essa palavra que eu deixo. Não deixa que a sua fé caia. Veja Deus em tudo, mesmo no momento mais difícil. Amém. Viu? Deus abençoe pela oportunidade. Amém. Obrigada, viu, Lúcia? Ó, a Dalva tá mandando aqui que essa manhã foi muito especial, viu? Tudo a ver com a vida dela. Ela mandou, a Deus abençoe, Lúcia, ela mandou. Então, gente, ó, daqui a pouquinho, depois que a gente ouvir mais um louvor aí, a gente volta pra reflexão da palavra de Deus, tá? Você continua aí acompanhando pela nossa página no Facebook. Lúcia, meu desejo, minha oração é que o Senhor te faça prosperar em todos os seus planos, porque eu tenho certeza que planos alinhados à vontade de Deus se cumprem, né? Então, que o Senhor realmente te levante como uma voz profética ao necessitado, né? Que a gente vê, assim, a paixão, dá pra sentir, falando com você, dá pra sentir a sua paixão pelas vidas, e isso sem dúvida vem do coração de Deus. Então a minha oração, o meu desejo é que realmente você receba porções extravagantes do poder de Deus para derramar sobre as pessoas, viu? Muito obrigada. Gente, não sai daí não, tá bom? Já já a gente tá de volta. O Senhor pôs os meus pés